graça e paz, amados. Bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da nossa lição de hoje é Passos para a Bênção Divina. Eu vou repetir. O título da nossa lição de hoje é Passos para a Bênção Divina. O nosso texto bíblico, queridos, está no livro de Deuteronômio, capítulo de número 30, do versículo 14 ao versículo de número 20. Convido você a abrir a sua Bíblia, abra sua mente e, sobretudo, abra o seu coração. Deuteronômio 30, 14 diz: porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames o Senhor teu Deus, que ande nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos, os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje que certamente perecerás. Não prolongarás os dias na terra que vais passando o Jordão para que, entrando nela, a possuais. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te chegando a Ele, pois Ele é a tua vida, é a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar palavra do Senhor. Meu amado, antes de apresentar aqui os objetivos da lição de hoje, eu preciso dizer algo. Nesta lição, será possível compreender, escute isso, nesta lição, será possível compreender a relação existente entre a obediência a Deus e uma vida abundante, meu irmão. É isso mesmo que você ouviu. Existe uma relação estreita entre a obediência a Deus e uma vida abundante. Eu tenho dito isso para os meus amigos, sabe? Que eles precisam acordar para viver o melhor da sua vida hoje. Que eles precisam acordar para serem felizes hoje, agora. Que eles precisam acordar para realizar as suas metas, as mais importantes e as menos importantes também, porque afinal essas metas são deles. E digo mais, amados, qualquer coisa, escute, diferente de abundante é disfunção. Existe uma passagem bíblica que me faz muito bem, sabe? E produz em mim uma gigantesca crença de possibilidades. É João, capítulo de número 10, versículo de número 10, que diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Veja que essas palavras, elas não saíram da boca dos profetas no Antigo Testamento, nem tampouco saíram dos lábios dos apóstolos e dos seguidores de Jesus no Novo Testamento. Saíram dos lábios do Mestre, saíram dos lábios de Cristo
É uma promessa, meu irmão, que precisa se realizar na minha vida e na sua vida. E digo mais, pessoalmente acredito completamente na veracidade, irmãos, literal desta passagem. Creio que você e eu estamos aqui para ter e viver o melhor deste mundo aqui e agora. Por isso que Isaías ali, debaixo de um poder extraordinário, debaixo de uma revelação sobrenatural, no capítulo 1:19, ele diz: se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. Meu irmão, se ouvirdes e obedecerdes, comereis o melhor desta terra. E digo mais, queridos, o Senhor Jesus torna possível ao homem, por meio da submissão à sua palavra, viver a integralidade dos seus planos. Quem diz isso é Jeremias 42:6, ele diz assim: seja ela boa, ou seja má a voz do Senhor nosso Deus, a quem te enviamos, obedeceremos, para que nos suceda bem, obedecendo a voz do Senhor nosso Deus. Olha que coisa extraordinária, ou seja, ele está dizendo que se eles obedecessem a voz do Senhor, tudo iria bem na vida deles. Que coisa linda, meu irmão. No entanto, na mesma medida, ele não deixa impune a desobediência. Se você for em Daniel 9:14, olha isso, rapaz. Por isso, o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a voz do Senhor. Ou seja, todo mal que sobreveio sobre eles neste texto aqui de Daniel, capítulo 9, veio por causa da desobediência deles. Então, se eu obedeço, a matemática aqui é fácil, é simples. Se eu obedeço, meu amado, eu sou abençoado por Deus. Poderosamente abençoado. Se eu desobedeço, eu sou punido por Ele. Nós temos 3 objetivos hoje. Primeiro é conhecer, meu irmão, as condições espirituais necessárias para receber as bênçãos divinas. Segundo objetivo é entender que as bênçãos e as maldições são consequências da obediência ou não à palavra de Deus. E terceiro e último objetivo nosso, irmãos, é escolher obedecer ao Senhor e assim viver em plenitude neste mundo. Pois bem, nesta lição nós veremos o terceiro discurso de Moisés aos israelitas apregoado na terra de Moabe, ali às vésperas da conquista da terra prometida. Isso está em Deuteronômio, do capítulo 27 ao capítulo de número 30. A audiência nesse momento era composta, meu amado, por uma geração de hebreus nascidos durante a peregrinação. Em razão disso, Moisés, ele une-se aos anciãos, né? Ele se reúne com os sacerdotes para apresentar instruções precisas sobre como os israelitas poderiam receber a bênção divina e subsistir como nação diante dos cananeus. Foi o texto que nós lemos, né? O texto básico, Deuteronômio 30 ali, a partir do 11 até o versículo de número 20. Você vê que os ensinos de Moisés em Deuteronômio lembra ao povo de Deus que a gratidão, meu amado, é a maneira mais apropriada de responder ao seu presente gracioso.
Que presente gracioso era esse? A terra prometida, Deuteronômio 26. Então, na época da colheita, os israelitas deveriam tanto trazer primícias em um cesto ao local designado à adoração, quanto deveriam declamar a história de redenção e do presente da terra como resposta à gratidão de Deus. Mais uma vez, suas ações graciosas, a favor de Israel no passado, constituíram a base teológica dessas diretrizes para a vida do povo na terra prometida. E a pergunta, meus irmãos, que não quer calar, é a seguinte: quais as bases, da proposta divina para Israel? Que condições foram impostas por Deus ao povo? Os israelitas souberam escolher o melhor caminho ou foram seduzidos pelas ideologias ímpias das nações cananeias? Para responder, irmãos, essas indagações, nós temos que descrever, os passos dados pelos israelitas, os quais fornecem as condições para o recebimento das bênçãos do Senhor. O primeiro ponto da nossa lição fala da renovação da aliança, ou seja, esse seria, meu irmão, o primeiro passo. E o primeiro passo, ele foi dado por Moisés, porque Moisés, ele preparou, espiritualmente, todo o povo hebreu. Isso você encontra em Deuteronômio 27 e 28. Então, nesse sentido, as tribos de Israel foram instruídas por ele a fim de renovar, meu irmão, o compromisso assumido na aliança. Deuteronômio 29, versículo 1, olha o que diz: estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizeram eles em Horebe. Então, desse modo, cara, a ocupação de Canaã e a continuidade da nação estavam garantidas. Caramba, que coisa linda, meu irmão! Há muita lição aqui, cara, para mim e para você. Há muitas instruções aqui para mim e para você. Essa lição, ela é uma lição poderosa demais, irmãos. Aí nós temos um ponto dentro desse tópico que fala das instruções precisas. Porque você veja bem, dentre as instruções dadas por Moisés para a renovação do concerto com Deus, nós podemos destacar aqui algumas ações, A primeira instrução para a renovação do concerto com Deus era edificar um altar de rochas brutas sem talhá-las com ferramentas de ferro. E neste altar, amados, seriam oferecidos os holocaustos ao Senhor. A segunda instrução era gravar as palavras da lei naquele monumento, o qual deveria ser previamente pintado com cal, para que todas as pessoas pudessem ver, não só ver, mas ler o que estava escrito naquele monumento. O terceiro, ou a terceira instrução, era oferecer, meu amado, holocaustos a Deus, o que expressaria o desejo do povo de viver diante do Senhor na nova habitação que lhes havia sido concedida por herança. Isso está em Deuteronômio 27, meu amado. Versículo de número 6 e versículo 7. De pedras inteiras edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus. Também santificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. A quarta instrução era cumprir os mandamentos do Senhor. Deuteronômio 27, versículo de número 10, que diz assim: Portanto,
obedecerás à voz do Senhor teu Deus e farás os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Então veja, essas eram as instruções dadas a Moisés para a renovação do concerto. Você vai lembrar que a história da conquista, e do estabelecimento de Israel em Canaã também termina com adoração. Após o estabelecimento das tribos, o povo se reuniu para um outro discurso, mais uma vez, de despedida. E dessa vez foi a despedida do seu líder Josué. Isso está em Josué, capítulo de número 23. Nesse momento, irmãos, ali nessa reunião, houve também a renovação da sua aliança com Deus e a renovação da aliança de uns com os outros. Josué, capítulo de número 24. A liderança de Josué, meu amado, terminou da mesma forma que a liderança de Moisés. O ato final de ambos os líderes foi dirigir a nação em um culto de renovação de aliança. É o capítulo 27 de Deuteronômio. O que nós vemos ali, nesse momento? Uma palavra de alerta aos desobedientes. Porque o pronunciamento de Moisés no Monte Ebal contém ali, queridos, uma extensa apresentação das maldições resultantes da desobediência. Cara, dá uma parada no vídeo aí, no nome de Jesus. Deuteronômio 27 e Deuteronômio 28. Faça uma leitura e você vai ver ali, irmãos, uma extensa lista ali uma lista extensa, de apresentações das maldições resultantes da desobediência. Essas imprecações, ou ameaças sobre todos aqueles que violassem o certo, ilustra muito bem a seriedade da aliança de Deus com o seu povo. A coisa era muito séria. Se nós formos aqui, Deuteronômio 28, 60 e 61, diz assim: e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tiveste temor, e se apegarão a ti. Olha isso, 61, também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga, que não está escrito no livro da lei, até que sejas destruído. Então veja, a palavra amaldiçoado aqui significa literalmente amarrado com maldição. Deus amaldiçoou, meu irmão, a serpente e a terra após o pecado de Adão e Eva. Deus, lançou uma palavra ali de maldição sobre a vida de Caim. Ele foi amaldiçoado. Jeremias, meu irmão, em desespero lançou uma maldição sobre o homem que trouxe as notícias do seu nascimento. Jeremias capítulo 20. A própria lei mosaica, ela torna-se uma maldição para aqueles e aquelas que não obedecem. É o que está escrito em Zacarias, amado, capítulo 5, do 1 ao 4, que diz assim: e outra vez levantei os meus olhos e olhei e vi um rolo voante. E ele me disse: que vês? E eu disse: vejo um rolo voante que tem 20 côvados de comprimento, 10 côvados de largura. Então me disse: esta é a maldição que sairá pela face de toda a terra, porque qualquer que furtar será desraigado conforme a maldição de um lado, e qualquer que jurar falsamente será desraigado conforme a maldição do outro lado. E eu trarei, disse o Senhor dos Exércitos, e a farei entrar na casa do ladrão e na casa do que jura falsamente pelo meu nome, e pernoitará no meio da sua casa, e consumirá com a sua madeira e com as suas pedras. Então tá aí,
uma palavra de maldição para todos aqueles que desobedecem. Mas nós temos também promessas de bem-estar, cara, porque Moisés declara no Monte Gerizim grandes bênçãos sobre o povo, as quais são resultantes do quê? Da obediência aos mandamentos. Se nós formos lá em Deuteronômio, capítulo 1, versículo 14, olha o que diz. Então, vós me respondestes e dissestes, bom é fazer a palavra que tens falado. Ou seja, se obedece, cara, obedecer a palavra, obedecer a voz de Deus, caramba, é estar debaixo da bênção do Senhor. Bênção é uma significativa palavra hebraica que exprime, na verdade, diversas ideias. Por exemplo, bênção pode significar preencher de potência. Bênção pode significar tornar frutífero. Bênção pode significar a garantia da vitória. E é tão legal porque o Senhor, ele usou a topografia da terra para causar um dramático efeito visual. Como? O Monte Ebal, ele ficava ao norte do Monte Gerizim. Entre os dois montes estava a cidade de Siquém. Veja isso. Esta e os dois montes se situavam no centro da terra de Canaã. Agora olha o detalhe. O Monte Ebal normalmente era uma montanha árida, enquanto que o Monte Gerizim é geralmente coberto por vegetações. E o que eu quero dizer é o seguinte, meu irmão, o Monte Ebal, por ser árido, era o lugar perfeito para que fossem declaradas as maldições. Enquanto que o Monte Gerizim, por ser coberto por vegetações, era um lugar adequado para proclamar as bênçãos do Senhor. Então, o primeiro passo, meu irmão, para os israelitas receberem a bênção divina era a renovação da aliança. Talvez eu esteja aqui falando com alguém que precisa urgentemente renovar a sua aliança com Deus. Cara, faça isso. Faça isso, meu irmão. E você vai ver o agir de Deus não só na sua vida, mas também na sua família. O segundo passo para os israelitas, receberem as bênçãos divinas, irmãos, era a reverência diante da palavra do Senhor. Eita glória! O segundo passo precisaria ser dado por todos os que desejassem que as bênçãos recaíssem sobre a sua casa, que era acatar a palavra divina. Abençoados seriam os que obedecessem a palavra do Senhor, meu irmão. E amaldiçoados seriam os que desobedecessem. Ou seja, escute isso, todo sucesso da missão de Israel no mundo dependia única e exclusivamente da submissão reverente aos mandamentos do Senhor. As bênçãos e as maldições precedentes de Deus traduziam as escolhas feitas pelo povo diante das ordenanças estabelecidas por ele. É o que diz Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti,
que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e a tua descendência. Veja, no caso específico de Israel, foram exigidas as seguintes atitudes. Escute isso, meu irmão, que isso aqui é muito bacana. Primeiro, guardar silêncio em solene atenção na expectativa da palavra de salvação do Senhor. Caramba! Essa foi a primeira atitude exigida do povo de Israel. Segunda, ouvir a voz de Deus, acatando-a. Bem porque, irmãos, vamos combinar? Essa é a condição para que os hebreus, recebessem todas as ricas bênçãos da terra. É o que diz Isaías, 48, 17 a 19, ele diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho que deves andar. Ah, se tivessem dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tanto como os grãos de areia da praia. E o seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra, dizei: o Senhor remiu o seu servo Jacó. Olha só, olha, irmãos, a palavra de Deus. Essa deveria ser a atitude do povo de Israel. Ouvir a voz de Deus, acatá-la, bem porque essa era a condição para receber todas as ricas bênçãos do Senhor. A outra atitude era confirmar as sentenças divinas em adoração coletiva, irmãos, como está em Deuteronômio 27, do 15 ao 26. Dá uma lida aí, meu amado. Maldito o homem que fizer imagem de escritura ou de fundição, abominação ao Senhor, obra da mão de artífice, e a puser em lugar escondido, e todo o povo responderá e dirá amém. Olha isso. 16. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. 17. Maldito aquele que arrancar o termo do seu próximo. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva. Maldito aquele que se deitar com a mulher do seu pai. Maldito aquele que se deitar com algum animal. Maldito aquele que se deitar com sua irmã. Maldito aquele que se deitar com sua sogra. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. Maldito aquele que tomar suborno para matar alguma pessoa inocente. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. Olha isso. Então veja, irmãos, confirmar as sentenças divinas em adoração coletiva, o que indicaria uma declaração formal de concordância com o Deus vivo e estabeleceria um padrão bíblico, meu amado, de utilização do termo amém em nossa adoração coletiva. O terceiro passo, meu amado, para que os hebreus recebessem a bênção divina era liberdade de escolha. É isso mesmo, o terceiro passo também precisaria ser dado a todos aqueles que desejavam desfrutar ou usufruir das bênçãos do Senhor. A adesão
voluntária à vontade de Deus. Deuteronômio 30:19 diz: os céus e a terra tomo hoje contra ti por testemunha que tenho proposto vida e morte, bênção e maldição. Escolhe, olha a palavra, escolhe, pois, tu a vida, para que viva tu e a tua descendência. Percebe? As alternativas ali possíveis: vida e morte, bem ou mal. Essas eram as escolhas que foram propostas por Deus aos israelitas. Em seus discursos, meu irmão, a advertência profética contemplava 3 aspectos principais. Primeiro, o comportamento natural de Israel, que tendia a rebeldia. Segundo, a compaixão de Deus, que dispensa ao povo graça e misericórdia. Deuteronômio 30, versículo 3 e versículo 6. Terceiro, era a responsabilidade da nação. Deuteronômio 30, versículo 8. Ou seja, amados, escolher Deus é optar pela verdadeira vida. Sabe por quê? Porque Ele é, meu amado, a fonte de toda a existência. E tal escolha implica em, primeiro, conversão verdadeira mediante um sincero arrependimento. É o que diz Deuteronômio 30, versículo 2. Segundo, resposta de amor a Deus com toda a essência do ser. Deuteronômio 30, versículo 6. Terceira, condução da vida segundo os parâmetros divinos. Deuteronômio 30, 16. Firmeza doutrinária e resistência aos apelos pagãos. Deuteronômio 30, 17. Por outro lado, amados, rejeitar o Senhor e os seus caminhos é optar por uma trajetória de derrota e morte. É o que está em Deuteronômio 30, 18. A rejeição à vontade do Senhor expunha o povo a consequências trágicas materializadas pelas derrotas militares, Números 14. Na invasão de forças estrangeiras, Deuteronômio 28. Na perda da liberdade nacional, como está em Lamentações, capítulo 1, versículo 18. Aí nós temos, o quarto ponto da nossa lição, que fala as testemunhas do pacto. Meu irmão, Moisés sabia perfeitamente que não entraria na terra prometida. Números 20, Deuteronômio 32. Ao perceber que o fim dos seus dias estava próximo, ele faz o quê? Ele vai encorajar os israelitas a prosseguir em viagem. Deuteronômio 31. E ele faz isso como? Ele utiliza argumentos que testemunhavam o amor e a fidelidade de Deus. O primeiro argumento era o nome do Senhor, que é grande e temível, seria a marca distintiva do povo de Israel, irmãos. 28, 58 diz assim: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei, que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus. Ou seja, as palavras traduzidas do hebraico como glorioso e temível significam juntas, meu irmão, irresistivelmente pavoroso. O nome do Senhor inspirava admiração e temor, porque ele demonstrara em inúmeras ocasiões o seu poder. Por exemplo, quando tirou o povo de Israel debaixo da mão forte de Faraó, quando conduziu o povo pelo deserto. Então, visto que o Deus grande fez as nações tremerem, por que o seu próprio povo deveria ficar atemorizado diante de qualquer circunstância? Deus estava no meio deles. O segundo argumento, meu irmão, é a retrospectiva histórica dos atos de Deus: liberdade, vida, estabilidade e felicidade ao seu povo.
A vida abundante que Deus ele concede, meu amado, é baseado em sua obra perfeita. Você vai ver que os capítulos finais do livro de Deuteronômio ali, 31 a 34, constitui-se, né, na conclusão tanto do livro quanto do Pentateuco. Essa sessão, ela contém a canção de despedida de Moisés, a qual lembra a fidelidade de Deus, apesar da infidelidade de Israel. Outro argumento que Moisés ele utiliza é um novo líder para conduzir o povo, Josué, que por sua vez foi exortado a manter-se fiel e obediente a toda a lei que Moisés ordenara, Deuteronômio 31. Josué ele registra, meu irmão, 2 cerimônias dedicadas a quê? A renovação do concerto. A primeira acontece no Monte Ebal. Josué ele constrói um altar, né, para o Senhor, oferece sacrifício e lê a lei de Moisés, Josué capítulo 8. A segunda foi em Siquém, onde ele escreveu as palavras da renovação da aliança no livro da lei de Deus, erigiu uma grande pedra como testemunha e fez daquele lugar um memorial do acordo. Eu quero concluir a nossa lição de hoje, amados, dizendo o seguinte, na verdade citando um versículo da palavra que está em Josué 8:34, que diz assim: depois leu em alta voz todas as palavras da lei e a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. O que nós vimos hoje foi o seguinte: os passos dados por Israel para receber as bênçãos divinas. Primeiro, renovação da aliança. Segundo, reverência diante da palavra do Senhor. E terceiro, a liberdade de escolha. Que o Senhor te abençoe, meu irmão, no nome de Jesus.